Muito bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa palestra do nosso tradicional Connect, né? E é hoje com muito prazer e muita satisfação que recebemos o professor Cláudio César dos Santos. Hoje ele fará a palestra do título Os impactos da pandemia na gestão do varejo em pequenas empresas. Esse é um título extremamente importante nos dias atuais. Lembro a todos que a palestra está sendo gravada e até o final da palestra, em algum momento, eu vou disponibilizar no chat o link do formulário ao qual vocês deverão responder sobre a palestra, tá? Todos os alunos deverão entrar no link que será disponibilizado em algum momento para responder, ok? O professor Cláudio tem 60 minutos e depois nós vamos abrir para perguntas. As perguntas poderão ser feitas diretamente aqui no chat e eu vou direcionando para o palestrante. Tudo bem? Muito obrigado. Boa noite. Professor Cláudio, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Eu sou o professor Cláudio César, a convite aí da Unilins, professor Silvio, professor Renato. Então, aceitei o desafio aí para estar falando com vocês um pouco aí sobre os impactos da pandemia na gestão do varejo em pequenas empresas, né? Então, boa noite mais uma vez a todos vocês e vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou graduado em administração pela Fundação Educacional de Penápolis, mestre em administração, apaixonado por administração, vivo a administração 24 horas por dia, sou consultor de empresas, atualmente trabalho com mais de 10 empresas em diversos segmentos, já trabalhei com mais de 130 empresas na minha carreira de consultor. Trabalhei em grandes empresas, como General Motors, São Paulo Alpargatas, Calçados Pampini, uma carreira de mais ou menos 10 anos em cada empresa, de grande porte, e atualmente tenho a minha empresa de consultoria aqui em Araçatuba, estou aqui no meu escritório de consultoria agora, de onde estou falando com vocês, e também me dedico à vida acadêmica. Então, 20% do meu tempo é vida acadêmica e 80% do meu trabalho é voltado à área de consultoria de médio e pequenos negócios nos mais diversos segmentos. Já atendi mais de 30 segmentos diferentes aí da economia e vivemos aí um momento atípico, né? A pandemia, e é desse assunto que eu quero falar um pouco com vocês aí. Nessa noite, o professor pediu aí para deixar as questões aí para o final. Então, no final aí da palestra, estarei aberto aí para responder as questões, com a participação de todos vocês. Professor, eu vou colocar aqui os slides, tá? Para os alunos acompanharem. Perfeitamente, Tá pode bem? fazer o Ok? compartilhamento de tela. Ok, então. Professor, não me estava dando a opção aqui de compartilhar? Não está aberta a opção de compartilhamento? Não, não está aberto para mim aqui. Vou tentar novamente, tá? Um minuto, peço aos alunos. Ok.
Creio que sim. Deu certo? Já estão visualizando? Sim. Sim, maravilha. Começou. Ok, então, o tema da palestra, os impactos da pandemia na gestão do varejo em pequenas empresas. Aqui um breve currículo que eu já comentei com vocês. E aqui eu trouxe algumas notícias aí dos últimos meses, durante a pandemia, das últimas semanas. O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, uma pesquisa aí do Sebrae mostra que 31% das empresas mudaram o funcionamento, precisaram se adaptar para manter a saúde financeira. 7 em cada 10 empresas do comércio varejista têm dificuldade para obter produtos. A pandemia tem efeito negativo em 33,5% das empresas no Brasil, aponta o IBGE. Empresas do setor varejistas têm dificuldades em repor estoques. Eu quero abrir falando um pouco para vocês. Hoje à tarde ainda eu recebi aqui no meu escritório um empresário varejista, uma média empresa, e mais uma das empresas que foram impactadas aí durante a pandemia. E quero falar um pouco aí sobre o que aconteceu, qual é a situação das empresas, a minha visão sobre o que nós estamos passando hoje no varejo com a pandemia, né? Alguns segmentos se deram bem aí com a pandemia. Graças a Deus, aqui no meu escritório, todos os meus clientes sobreviveram. Não fui demitido de nenhuma empresa da qual eu trabalho, mas quando começou a pandemia, exatamente lá por volta lá do dia 20 e pouco de março, 23, 24 de março, começou realmente a ter um impacto violento. Nós viramos o escritório aqui perto aí de 20 horas, dias de trabalho, de segunda a segunda, foi intenso, montamos o escritório em casa, um outro escritório tinha uma sede aqui, e conversando com a equipe, com os clientes, o dia inteiro, né? Buscando soluções, montando os planos, e fomos pegos de surpresa, né? O Brasil e o mundo foi pego de surpresa. Amanhecemos aí com um gravíssimo problema, pandemia, ninguém com experiência, né, com a pandemia, e aí começou, então, o grande trabalho, o grande projeto de atravessar, né, uma crise sem precedentes, de quantos dias nós teríamos pela frente. E quais foram esses impactos, de um modo geral? Foram imensos, né? Todos tiveram impactos nas suas vidas, né, nas famílias, no dia a dia. Muitos perderam empregos, muitos perderam, vários empresários aí tiveram que fechar os seus negócios, redução do horário de trabalho, redução da carga de trabalho, o governo entrou com ajuda, tudo o que aconteceu durante a pandemia. E como eu comentei com vocês, hoje mesmo tinha um empresário aqui, e nós estávamos conversando sobre vários fornecedores nossos que estão com problemas financeiros, empresas que já não existem mais, fornecedores que, nesse meio tempo, acabaram fechando suas empresas, não só de varejo, como a indústria também. E eu aproveito a fala nossa hoje aqui pela tarde, né? Ele, mais uma vez, me perguntava, né? Como estão as empresas agora e por que você acha que fechou tantas empresas? A gente está prevendo aí uma nova crise aí, provavelmente no início do ano, não uma crise, né? Um novo momento aí na economia em relação ao varejo. Eu acredito aí que muitas empresas chegarão até dezembro, por uma questão de estoque ou de sobrevivência mesmo, mas não terão fôlegos para enfrentar o ano de 2021, e daqui a pouco eu vou comentar alguns detalhes sobre isso. Estou fazendo uma pequena introdução aí sobre os impactos da pandemia. Todos nós sabemos que os impactos foram violentos, né? As empresas sofreram muito com isso. Tivemos aí, como eu disse, perda de emprego, de postos de trabalho, né? Mas também tivemos muitas oportunidades, né? Tivemos muitas oportunidades. Eu posso dar o exemplo aqui das empresas que nós monitoramos e acompanhamos, né? As que melhor se saíram, as que tiveram dificuldades, as que saíram rápido, as que atravessaram tranquilamente a pandemia, tranquilamente no sentido de saber que o negócio não entraria em risco, né?
que tudo isso seria passageiro, mesmo lá no início, nós não sabíamos se isso ia durar 2 meses, 3 meses, ainda estamos vivendo da pandemia, mas o grande impacto foi o fechamento das lojas, né, do varejo, indústrias parando, tivemos aí um gravíssimo problema nesse sentido. Então, para começar, eu gosto de falar de algumas variáveis internas que nós tivemos nas empresas. Então, vamos olhar primeiramente para dentro das empresas, né? O que aconteceu lá com as organizações? Queda de faturamento, empresas sem caixa, ausência de gestão, falta de mão de obra especializada. Então, lá no início da pandemia, e aqui eu não estou para fazer nenhum julgamento de empresa, a gente está para falar exatamente quais foram os impactos. No início da pandemia, muitas empresas estavam sem caixa, muitas empresas não tinham um modelo de gestão, muitas empresas estavam se aventurando ainda no mercado. Nós tivemos segmentos que foram mais afetados, segmentos menos afetados, mas nós tivemos aí vamos voltar no início da pandemia, como estavam as empresas no início desse ano e como as empresas estarão no início do ano que vem. Muitas empresas, principalmente o varejo, eu sempre comento com os meus alunos, amigos, que o varejo tenha uma oportunidade imensa para o administrador. Pensa num segmento, né, que a gestão é falha, que não tem um modelo de gestão, tem muito que aprender ainda o varejo em termos de gestão, tá? Dificuldade de precificação, dificuldade de fazer um financeiro, ausência de um fluxo de caixa, provisionamento que não existe, plano orçamentário que não existe. Esse trabalho que eu desenvolvo com as empresas, eu levo um modelo de gestão para o varejo, né, e procuro preparar as empresas de varejo, e na sua maioria das empresas que, a maioria delas eu trabalhei até hoje, mais de 100 lojas entre redes e tudo, a maioria delas não tem um modelo de gestão, mal conhecem a administração, né? Então, eu sempre digo para o administrador, né, que nós temos um campo violento de trabalho no Brasil. O o aluno que faz o curso de administração, ciências contábeis, ele tem uma expectativa muito grande nesse país. Emprego não vai faltar. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Eu estava cortando o cabelo um outro dia, né, isso faz alguns meses, né, e do meu lado tinha alguém ali sentado e também cortando, e esse alguém era um pai e falava que a filha sem opção foi fazer a administração. E eu fiquei ouvindo aquilo, né? E ele não sabia que eu era um professor e nem um apaixonado pela administração. E ele continuava dizendo, né, que fazia então a administração, acabou gostando e estava lá no curso, né? E que ele entendia que era um curso que ela ia sair e ia trabalhar em qualquer lugar, menos na administração, porque não tem mercado para administrador no Brasil, e assim foi. Aí eu não teve jeito, eu tive que interromper, né, sem dizer que eu era professor, eu entrei na conversa e começamos a falar sobre a administração, e aí eu tentei mostrar para aquele pai que ele estava totalmente errado com relação à filha, e que se ela não gostasse do curso, que ela fosse procurar um outro curso. Mas que o curso de administração é um curso respeitadíssimo, né? E se ele sabia que as maiores empresas do Brasil e do mundo são administradas por administradores. Se ele conhecia um pouquinho do curso de administração, né? E aí eu terminei dizendo para ele que o aluno que faz um curso de administração e tira entre 9,5 e 10 durante todo o curso e ficar entre os melhores alunos da sala, eu desconheço que esse aluno ele se dá mal. Ontem ainda eu recebi um elogio de uma ex-cliente minha, porque eu fiz um plano de carreira para um aluno há 10 anos atrás, e hoje esse aluno ele foi convidado agora para assumir uma diretoria numa grande empresa em São Paulo, e ontem a mãe me mandou, então, no WhatsApp, um agradecimento lá em relação à carreira do filho, e eu estou contando tudo isso para falar da pandemia, para mostrar o quanto isso tem sentido, né? E o filho foi meu aluno numa universidade aqui em Araçatuba, pouco mais de 10 anos, e hoje, com 10 anos de formado, ele está numa multinacional, assumindo um cargo de diretoria, cargo esse que a mãe ficou muito contente, e ele também, e eu desenvolvi lá o plano de carreira dele quando ele era recém-formado.
que eu quero dizer com isso? Né? Mostrar aí as oportunidades que nós temos na administração e as oportunidades, né, dentro da área de varejo. Se tiver algum aluno me ouvindo aqui e tiver interesse um dia em ser um consultor na área de varejo, então eu sou um grande motivador desse aluno e vou dizer para ele que não vai faltar trabalho para ele, porque a área do varejo ela é muito carente de profissionais e carente de administração, de gestão. Quando nós tivemos aí o início da pandemia, a pandemia, no seu início, ela chegou e bateu na porta das empresas. Empresas essas que, na sua maioria, na área de varejo, tirando aí os grandes grupos de varejo do país, falando aí do varejo médio e pequeno, né, que é o tema aí da nossa palestra, os impactos da pandemia na gestão do varejo em pequenas empresas, o grande problema do varejo, quando a pandemia chegou, pegou as empresas, na sua maioria, sem caixa, sem gestão, aí começou a queda do faturamento, empresas que não tinham nenhum modelo, empresas que não tinham indicadores, empresas que não tinham gestores, gerentes amadores, né? Problemas de estoque, empresas que não sabem o seu DRE, não medem resultados, empresas que misturam caixa da empresa com caixa da pessoa física. Então, no momento da pandemia, nós tivemos aí o encontro da pandemia, que foi uma crise no varejo, as lojas fechando, e muitos me perguntam aqui no escritório, né? Por que, então, muitas lojas fecharam, e o problema foi só a pandemia, não foi? E eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Logo começou a pandemia, um ex-cliente meu, tinha dado consultoria há quase 10 anos atrás, ele me ligou, é meu amigo até hoje, e ele, de cara, falou para mim, Cláudio, eu não consigo pagar a tua consultoria. Falei, sim, pode continuar, mas eu estou desesperado. Você poderia me dar 1 hora sua, 40 minutos, pode ser qualquer hora do dia ou da noite, eu só queria uma orientação, né? É muito comum, né, as pessoas encontrarem um médico, um advogado, um consultor e criar uma consultoria de graça, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Falei assim, não, eu vou te atender sim, eu vou até a tua loja. Falou, nós, eu não tenho condição de te pagar. Falei, não, esquece. Você foi um grande cliente meu no passado, é um amigo, já me indicou para muitas empresas, e numa tarde ele estava com a loja fechada, aqui próximo do meu escritório, até eu sair da minha casa, eu moro aqui próximo, a 5 quilômetros, peguei o carro, vim, a loja fechada, ele estava lá dentro da loja, desesperado, e me contou um pouquinho da situação dele, e falou, olha, Cláudio, se realmente continuar fechado, mal nós sabíamos que a crise ia ser imensa, né? Eu irei fechar a minha loja. E mostrou ali para mim a situação. Então, para começo, eu pedi para ele qual era o caixa que ele ia enfrentar a pandemia. E aí, para minha surpresa, isso vai estar num livro ainda que eu vou escrever, já estou escrevendo os capítulos dele, vai ter um espaço que eu vou contar de várias situações, inclusive sobre a pandemia. E ele me falou, eu tenho R$ 1,50, R$ 1,50 de caixa. Eu falei, não, você está brincando, né? Vamos falar sério. Ele falou, Cláudio, hoje eu tenho R$ 1 na loja. Eu falei, mas como assim? Você não estava trabalhando, vendendo? Sua loja é grande. É uma loja de quase 200 metros. Ele falou assim, então, isso tinha se passado já uns 10 dias do início do fechamento das lojas. Aí ele me disse o seguinte, quando começou a fechar as lojas, eu vi que eu ia parar, eu paguei todo mundo. Falei, o que você fez? Ele falou, eu paguei todos os meus boletos até o final do mês, eu paguei todas as minhas despesas, tirei um prolabore para mim aqui terminar o mês, e agora eu estou sem caixa, vou esperar, porque deve abrir o início do mês que vem, e eu acho que foi melhor, né? Eu falei, não, então você já começou tudo errado, né? Saiu pagando tudo, não negociou nada. E eu falei, então tá bom, então quanto você tem de caixa reserva? Na caixa reserva não tem nada. O caixa de segurança também não tem nada. E o caixa de pessoa física? Você tem algum dinheiro guardado, uma poupança, algum dinheiro na bolsa, uma aplicação? Não tenho. Tudo que eu tinha estava aqui na empresa, eu já venho assim há uns 2, 3 anos, com muita dificuldade.
Falei, tá bom. Então, você tem um caixa, que é o provisionamento de 13º, férias, rescisão, aquele dinheiro que não é nosso, né? Que você aprendeu lá atrás comigo. Falou assim, eu aprendi, tem as planilhas aí até hoje que você montou. Mas eu não tenho nada provisionado. Eu tenho aqui quase 10 funcionários, se eu precisar demiti-los hoje, eu não tenho nada. Para falar que eu não tenho nada, eu tenho 1,50. E eu falei, ele falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso, né? Tem alguma igreja aqui perto para a gente rezar um pouco? A gente vai precisar começar rezando, né? E, na verdade, né, aí nós fizemos um projeto lá na empresa dele, analisei, levei para casa, analisei o que ele tinha de recebíveis e, para minha surpresa, ele não tinha recebíveis. Ele descontava todo o cartão dele, ele descontava automaticamente. Ou seja, ele vendia hoje 6 vezes, amanhã estava na conta dele. Falei, o que é que nós vamos fazer? Aí fiz, logicamente, algumas preposições para ele em relação ao estoque, algumas vendas que poderia fazer. Rapidamente, ele montou uma loja, ele já tinha uma loja virtual depois para funcionar, mas assim foi. Né? O que eu fiz lá, o que nós montamos, ele está em pé até hoje, depois fomos buscar algumas soluções de dinheiro e tudo mais, isso é menos importante agora. O que eu quero dizer que foi muito importante, a maneira que eu encontrei aquele estabelecimento é como estavam muitos estabelecimentos aqui na cidade, no Brasil, né? Falta de gestão, né? O problema de caixa das empresas, a pandemia encontrou muitas empresas com seríssimos problemas de gestão, e aí, quando chegou a pandemia, logicamente, muitas empresas, muitos comércios não suportaram, fecharam as portas, e ainda acredito que uns de quem está ainda com a loja em funcionamento, muita gente está endividada, teremos aí gravíssimos problemas ainda no início do ano que vem, que muitas empresas, eu sei de empresas que estão só esperando o Natal para terminar de vender o estoque e dia 2, dia 3, fecharem as portas. Bem, então, quais foram os impactos da pandemia? Primeiro, é importante entender, né, que trouxe um gravíssimo impacto de queda de faturamento, as lojas fechadas, né? Mas antes, é importante entender como a pandemia encontrou essas empresas, né? Sei que muitas empresas, até com modelo de gestão, estavam sem caixa porque já vinham com problemas financeiros, tinha lá o modelo de gestão, mas vinha enfrentando queda no faturamento por concorrências de marketplaces, lojas virtuais, ou a própria concorrência da loja física, né? Mas a pandemia encontrou muitas empresas já com seríssimas dificuldades, com dificuldades tremendas. Ao passo que, principalmente das empresas que a gente cuida aqui no escritório, né? E hoje ainda eu discuti aqui com o empresário, que o ano que vem nós vamos fazer um caixa reserva de todo o provisionamento da mão de obra nossa, que nunca foi feito em 4 anos de empresa. Nós vamos fazer esse provisionamento, não é um dinheiro que faz parte do caixa. Então, a pandemia chegou e encontrou as empresas, muitas empresas já com seríssimos problemas financeiros, sem nenhuma previsão, empresas que não tinham fluxo de caixa, não só o fluxo, né? Porque o fluxo pode ser a ausência de dinheiro. Você tem o fluxo, mas não tem o caixa. Essa ausência de gestão, problema de endividamento, problema de estoque. Essa semana mesmo, depois eu vou deixar aqui os meus contatos todos, eu postei um vídeo, vai fazer parte de uma série de vídeos que eu vou postar nos próximos dias e convido vocês a assistirem meus vídeos nas redes sociais, né, no meu Instagram, no meu Facebook. Eu postei o meu primeiro vídeo da série essa semana falando sobre estoque. E a minha fala é exatamente sobre o planejamento de compras, como ele afeta o fluxo de caixa das empresas. Inclusive, eu tive vários empresários que me ligaram devido ao vídeo, me chamaram no WhatsApp. Ainda teve um empresário que me ligou e falou, olha, eu estou surpreso de ver um consultor falar de fluxo de caixa e não falar de entrada e saídas. Eu gostei muito do assunto, que foi estoque, e aí ele já saiu justificando, né? Olha, você precisava entender, o meu segmento é diferente. Na verdade, toda empresa que chega aqui na consultoria, eles falam para mim assim, a minha empresa é diferente, o caixa é diferente, o estoque é diferente, eu tenho uma particularidade lá que é bem diferente do que você está propondo. Eu sempre digo, né? Toda empresa tem suas particularidades, mas não é diferente.
Então, pegando esse exemplo aí de gestão, o empresário se justificou todo para mim, dizendo que ele precisou comprar a mais, e ele está comprando a mais, e que se ele não comprar vai faltar, e ele deu todas as justificativas, e que ele concordava com o vídeo, mas é que o negócio dele é diferente. Eu acho muito engraçado até que a secretária nossa executiva aqui, ela sempre comenta como as pessoas gostam de falar que o negócio deles é diferente. Então, não se aplica os modelos de gestão, não se aplica um CMV, não se aplica uma margem, não se aplica um planejamento de compras, né? E aí eu disse para esse empresário o seguinte: tudo que você está comprando a mais, você vai ter um boleto para pagar. Tá? E se você não vender na mesma quantidade, na proporção da sua margem para a sua compra, ou você faz um aporte na empresa, ou seu fluxo não suporta, a não ser que você tenha muito lucro, né? E aí eu tentava explicar, eu não acho errado você comprar a mais. Eu só penso que você tem que ter dinheiro, né? E se você está aumentando o seu estoque, aí ele me deu N justificativas para aquilo. Aí eu perguntei para ele, mas qual é o seu plano orçamentário? Você comprou quantos por cento acima do que deveria comprar para suportar as suas vendas até o final do ano? Aí ele me disse, não, meu segmento é diferente, a gente não sabe quanto vai vender. Eu sempre costumo dizer para o empresário, mas você não sabe quanto você vai vender em dezembro? Hoje mesmo esse empresário que estava aqui, ele falou para mim, ainda não sei quanto que eu vou vender em dezembro. Aí eu disse para ele assim, então eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos vender R$ 100 em dezembro? Ele falou, não, você está de brincadeira. Então, calma. Nós vamos vender 2 milhões? Ele falou, não. Então, se não é R$ 100, não é 2 milhões, então é de 100 a 2 milhões. E aí eu continuei com ele aqui hoje, falei, então, peraí, nós vamos vender 100 mil? Ele falou, lógico que não. E nós vamos vender 1.800.000? Também não. Então, eu falei, então já está entre 100 mil e 1.800.000. No final, chegamos a uma conclusão que em dezembro nós vamos vender algo em torno de 1.300.000, 1.400.000. Então, não é zero, não é 100, não é 2 milhões. Então, eu tenho que ter um planejamento para 1.400.000. Aí nós pegamos as vendas do ano passado, calculamos, aí levamos em consideração que estamos na pandemia, que nosso segmento vai vender um pouco mais, e eu cheguei a uma conclusão com ele que nós vamos vender entre 1.500 e 1.700, por todas as expectativas que nós temos, com os números e estatísticas que nós temos, vamos vender 1.700.000. Bem, se eu tenho o CMV da ordem de 50%, eu vou comprar X. Se eu tenho o CMV de 70%, daí nós finalizamos o nosso planejamento e chegamos à conclusão que nós vamos ter que cancelar algo em torno de R$ 130 mil em pedidos imediatamente, porque são em janeiro e fevereiro, eu não vou suportar pagar. E saiu daqui com o planejamento até julho já do ano que vem, e em dezembro eu termino o planejamento do ano que vem. O que eu quero dizer com isso, né? Que esses 130 mil a mais que ele compraria agora, em janeiro e fevereiro, ele ia baixar no meu caixa. E pode ser que eu tivesse que entrar no cheque especial ou pegar dinheiro em algum banco privado ou público nesse país. Isso é gestão, né? É mais uma empresa que eu conto aqui que atravessamos a crise junto da pandemia. Logicamente, com muito malabarismo, com muita entrega ao trabalho, mas temos uma gestão. Reduzimos nosso estoque durante a pandemia em 38%, fizemos dinheiro com esse estoque, estávamos com um estoque grande dentro da empresa, fizemos um planejamento. Então, quais são os impactos da pandemia? Impacto violento, reduziu a nossa venda drasticamente, tivemos que reduzir funcionários, mas tínhamos informação para a tomada de decisão, o que é muito importante, né? Se eu tenho ou não a informação para a tomada de decisão. Então, eu continuo aqui com as variáveis internas, empresas que não sabem medir resultados, DRE. De 10 empresas que eu encontro no varejo, 8 não têm um DRE. Eles têm um DRE contábil que não sabe ler, tem um DRE que não consegue entender. Quando tem, e muitas vezes não tem, não consegue saber a demonstração de resultados, se está ganhando ou se está perdendo. Falta de visão, médio e longo prazo, 3, 5 e 10 anos. E aqui eu estou mostrando as variáveis internas, né, para poder explicar que todo o impacto da pandemia foi devido a essas variáveis internas também, que levaram as empresas, né, a situações jamais vistas. Mas não foi só a pandemia, é que a pandemia chega
no momento que as empresas estão sem gestão, sem caixa. Eu costumo dizer para os empresários que me procuram que é muito parecido com quem pegou o Covid, né? Eu mesmo fui uma pessoa que infelizmente, foi infectado aí pelo vírus, né? Fiquei aí 21 dias isolados, tive problema seríssimo no meu pulmão, até hoje ainda tenho 5% do pulmão ainda afetado, cheguei a ter 25%, mas no momento que a pandemia me pegou, eu estava com preparo físico, correndo, andando de bike, fazendo meu pilates aí para fortalecimento de alguns músculos, com a alimentação em dia, dormindo bem, né, o estresse baixo. Então, quando o Covid me pegou, ainda fiquei mal alguns dias, foi igual às empresas. Assim como pegou algumas pessoas obesas, com diabetes, não cuidando da saúde, alimentação péssima, não cuidando, aí, não praticando esporte, estresse, e olha que eu tenho um problema cardíaco ainda, né? Então, foi igual às empresas. Logicamente, graças ao bom Deus, todos em casa que pegaram, saímos vivos, e só uma pessoa passou muito mal em casa, que foi minha esposa, e não tem uma idade avançada, e precisou até ir ao hospital. As empresas não foi diferente. Quando a pandemia chegou nas empresas, como estavam as empresas? Eu tive uma empresa que a gente trabalha aqui, que nós fizemos a conta, nós conseguiríamos ficar 5 meses fechados se fosse necessário. E não íamos demitir ninguém, né? Nós daríamos férias, depois manteríamos em casa, né? Como teve empresas que não aguentavam os 45 dias, né? Então, a pessoa física e jurídica misturada nas despesas da empresa, falta de estrutura para possibilidade de créditos, a falta de estrutura para possibilidade de crédito, quando a empresa não tem um score bom, não tem uma pontuação suficiente para pegar dinheiro em banco, alta incidência de juro sobre as despesas, foram as variáveis aí que nós encontramos. E as variáveis externas, né? Dólar em alta, queda da bolsa de valores, falta de matéria-prima para produção de bens de consumo, tudo isso foram os impactos que nós tivemos e estamos tendo. Hoje eu tenho trabalho para empresas e vários segmentos hoje que não temos matéria-prima, setor moveleiro, material de construção, agronegócios, confecção no país, calçado, faltando matéria-prima, faltando PVC, faltando polímeros de um modo geral. Hoje as empresas querem produzir e com um problema seríssimo de abastecimento, as que passaram a crise têm pedido. Então, nós estamos vivendo aí, são impactos ainda grandes que estamos vivendo em relação à pandemia. Alguns segmentos de produtos lideraram as preferências de compra do consumidor desde o início da quarentena. Entre eles, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, materiais de construção, produtos de informática, frutas, verduras, legumes. A parte supermercadista sofreu muito pouco, além de comida prontas e congelados. Então, nós tivemos aí segmentos que se deram bem. Eu trabalho com supermercado, as nossas vendas cresceram durante a pandemia. Lá em casa mesmo eu precisei equipar a casa toda. Nós tivemos lá 4 cômodos equipados, né? Uma filha num quarto com computador, a outra, a minha esposa trabalhando em casa, eu também. Então, gastamos lá um dinheiro enorme comprando, né? Tivemos que trocar até celular, computador, tela de computador que não estava legal, porque todo mundo precisou ter o seu escritório, móveis, tivemos que fazer rapidamente mesa, compramos cadeira. Então, não foi eu, foi muita gente para poder se equipar, para trabalhar em casa, com home office, e até mesmo para lecionar. Estou lecionando em casa desde o início da pandemia. Tive que montar uma estrutura, né? Não deu para levar tudo do escritório. Então, produtos de informática foi uma loucura, né? As pessoas ficando em casa, eu mesmo fui mais um caso, acabei reformando lá um fundo, lá agora faz 2 meses que foi possível. Então, assim, muitos segmentos bem, mas muitos segmentos também perderam vendas, um impacto negativo, né? Como vestuário, calçados, restaurante, então, academia, tiveram um impacto violento, as pessoas não puderam frequentar as academias, e tiveram, então, os faturamentos aí perto de zero, né?
e alguns até zero mesmo, e os restaurantes, absurdamente, eu dei consultoria já em restaurantes, e graças a Deus os restaurantes que eu dei consultoria no passado, todos sobreviveram à crise, e eu li uma matéria muito bacana no UOL falando, bacana não, é triste, né? Mas uma matéria boa, né? Falando sobre os restaurantes que fecharam no país, e por sinal tinha até um restaurante lá da minha cidade, eu sou de São José dos Campos, lá no Paraíba, falando sobre os restaurantes que sofreram. Eu sempre pergunto, todos os restaurantes fecharam? Não, não foram todos que fecharam. Sofreram. Né? Então, muitos restaurantes sobreviveram. E é importante estudar, nós temos que ser frios nessa hora. Por que será que alguns restaurantes não suportaram 30 dias, 40? Por que alguns restaurantes suportaram? Todas as academias do país fecharam? Não. Por que algumas fecharam rapidamente? Por que outras suportaram? Por que outras voltaram agora e estão trabalhando? Qual será a diferença entre a academia que ficou fechada 3 meses, 2 meses, 50 dias e voltou, e a academia que não suportou? Com certeza, um dos gravíssimos problemas foi caixa, né? Eu costumo dizer que não é que o segmento é ruim, não tem segmento ruim, tem empresa mal administrada. É normal alguém marcar uma visita aqui no escritório, paga uma consultoria e senta aqui na minha frente, e eu já sei o que a pessoa quer, ela quer abrir uma empresa, e normalmente essa pergunta é clássica. Eu gostaria de perguntar, professor, se você acha se esse segmento que eu vou abrir aqui é bom ou ruim. Eu sempre digo, olha, eu preciso saber se vai ter gestão nesse segmento, se você vai fazer um estudo antes de abrir o seu negócio, nem se for varejo, e se você realmente vai administrar a sua loja, né? Então, chegou uma moça aqui um outro dia, e ela estava aí com tudo pronto, já tinha investido mais de 150 mil reais, e ela queria uma consultoria para abrir um negócio. Só que ela já tinha escolhido o ponto, já tinha comprado matéria-prima, estava fazendo os móveis, né? E aí ela veio aqui, queria saber o preço da consultoria, pagou uma consultoria, e aí eu conversei com ela, aí eu perguntei para ela, quais são os indicadores que vai ter lá na sua empresa, já desde o primeiro dia, para você fazer a gestão do seu negócio? A segunda pergunta foi, além dos 150 mil que você vai investir, quanto desse dinheiro você tinha e quanto você pegou em banco? Ela falou, eu peguei a metade em banco e a metade foram as minhas reservas dos últimos 10 anos. Falei, quanto de caixa você vai iniciar essa empresa? Primeiro dia, vou lá no caixa, quanto vai ter? Ela falou, caixa? Como assim caixa? A gente já vai vender, já vai ganhar, né? Falei, sim, mas você fez uma previsão de vender em torno de 40 a 60 mil por mês. Mas quanto de caixa vai ter lá no caixa ali? Falei, não, no caixa da empresa, não exatamente lá no caixa da loja, no banco. Ela falou, nada. Inclusive, eu acho que vai faltar uns 10 mil que eu vou pegar com meu pai. Falei, tá, mas então no primeiro dia da loja não vai ter dinheiro. Vai ter alguma coisa, né? E, infelizmente, né, ela vendeu algo em torno de 10% do que ela pensava em vender, e depois ela me contou, me ligou desesperada aqui já no escritório, não fechou o pacote de consultoria, e aí eu também já não podia pegar mais. Eu quero contar um pouco nesse momento, quando a gente fala dos impactos da pandemia, eu queria dizer para você que me assiste nessa noite, qual é o modelo de gestão do varejo? Como a pandemia encontrou o varejo? Né? Muitos empresários misturam, né, o salário dele, as despesas pessoais lá com a empresa. Eu tenho empresas que trabalham comigo aqui que eu defino o salário de 10 mil reais para o dono da empresa, 7 mil, 6 mil. A empresa pode ter 80 mil no caixa. O dono leva embora no dia 1º ou no dia 10, exatamente o combinado em prolabore, né? Eu tenho aqui meu escritório de consultoria, eu tenho um salário aqui. Se o escritório esse mês faturar, esse mês vai faturar bem, nós fizemos alguns serviços extras na pandemia, estamos recebendo esse mês. Então, vai ser um faturamento e um caixa violento. Aí eu dobro meu salário? Não, eu vou levar para casa exatamente. Agora, terça-feira eu tiro meu prolabore. Eu sempre tiro no primeiro dia do mês. Eu vou levar exatamente o combinado, não vou levar nem um centavo a mais, o restante é caixa. Eu vou investir o ano que vem, vou comprar software, não vou fazer divisão
de lucros esse ano, né? Isso porque só tenho eu de sócio no escritório, não vou retirar dinheiro, é porque o meu negócio tem um salário combinado comigo, e eu tento ganhar o dobro, o triplo, mas não é meu, é da empresa. A empresa tem o salário, eu tenho meu salário, vamos levar isso para o varejo, né? É normal, o empresário ele gasta o que dá. Muitas empresas que chegam aqui no meu escritório, eu pergunto qual é o seu prolabore. O empresário normalmente fala, o que eu consigo tirar lá na loja, eu vivo. Tem mês que eu vivo com 5, mês que eu vivo com 8, tem mês que eu vivo com 12, tem mês que eu vivo com 3. Falei assim, mas não tem um salário pré-estabelecido que o negócio suporta? Então, muitas vezes a resposta é, o que dá a gente tira. Então, um mês que sobra dinheiro, você investe, você compra barco, carro. Né? Aí vem a pandemia. A empresa não tem caixa, não tem nenhuma estrutura, não tem um caixa reserva. Eu tive um outro caso aqui, que foi o impacto da pandemia, o empresário teve que mandar 12 pessoas embora. E ele falou, eu estou desesperado. Eu já sabia a resposta. Aí eu disse o seguinte, não, fica tranquilo. Entra na tua conta lá no banco, na conta de provisionamento de demissão, onde todo o dinheiro dos 12 funcionários estão guardados dos últimos anos. Ele falou, não tem isso não. Eu falei, como não? Quando você termina de pagar a folha, imediatamente você faz um depósito de todo o provisionamento. Férias, 13º, 1/3 de férias, rescisão, e mais um suplemento ainda que eu sempre peço para o empresário guardar, algo em torno de 10% a 15% a mais. Caso tenha uma reclamação trabalhista, perca uma ação na justiça, eu falo, não tenho isso. Se eu fizer isso aí, eu quebro. Então, você já deveria ter quebrado. Por quê? Esse provisionamento, quando eu vou demitir um funcionário, eu não tenho que me preocupar. Esse dinheiro não é meu. Naquele mês, ele tinha que ter ferido o meu caixa. Então, vamos para a pandemia, o impacto da pandemia. A pandemia veio, a loja teve que fechar, teve que demitir um funcionário. Então, o impacto dela foi a falta de faturamento. Qual loja tem um provisionamento de mão de obra? Qual a loja tem? Eu costumo dizer que no médio, no pequeno varejo, menos de 3%. Se vocês tiverem alguma dúvida, amanhã peguem uma rua em Lins ou na cidade de vocês, de comércio, entre em 20 comércios, faça uma pesquisa e pergunta para o dono se ele tem provisionamento de mão de obra, de encargos trabalhistas, se ele tem caixa reserva, caixa de segurança, e se ele tem definido o prolabore. Eu acredito que de 20 empresas, talvez umas 2, vai ser muito, que vão dar essa resposta. Então, o impacto da pandemia foi violento nas empresas. As empresas tiveram que sair atrás de recursos, ainda bem que o governo federal liberou bastante recursos, né? Poucas empresas tiveram acesso, infelizmente, o impacto foi, né, das empresas fecharem muitas vezes, perca de vendas, mudança de costumes, né, de produtos a serem comprados, mas eu quero aqui trazer para vocês que estão me ouvindo, futuros empreendedores ou já empreendedores, talvez alguns até empresários já, talvez eu esteja falando até como empresário do varejo aqui essa noite, sem nenhum julgamento, nenhum radicalismo em relação ao seu negócio, não estou aqui para achar culpado, mas para dizer exatamente quais foram os impactos e como nós sobrevivemos a ele. Então, eu pergunto, qual foi o impacto do Covid-19 na minha vida? Impactou, tive tosse, febre, diarreia, mas como eu estava? Como estava aquele corpo? Exatamente. Como estava o teu negócio no momento que a pandemia bateu na porta? Ele estava sustentável? Ele estava com gestão? Ou não? Tá? Eu cuido de uma rede de lojas aqui, então eu vou visitar a semana que vem, estou indo para o Sul, né? Eu estou com passagem comprada, tudo, eu vou terminar de fazer a visita nas lojas, tá? Eu fiz agora no início do mês, e nesse início de mês eu vou visitar o restante das lojas, né? A pandemia bateu na nossa porta, nós perdemos milhares de reais no faturamento, renegociamos com os fornecedores, tínhamos caixa, queimamos 70% do nosso caixa reserva e de segurança, temos todo o provisionamento de mão de obra guardado, quem a gente precisou demitir, não tivemos nenhum problema de ir no caixa, porque esse dinheiro estava no caixa ao lado, não fazia parte do fluxo da empresa. Né? Logicamente, choramos aqui, foram dias difíceis, mas nenhuma loja fechada, porque estávamos preparando a loja há quase um ano, a gente vem implantando um modelo de gestão. Então, qual foi o impacto da pandemia? Redução do faturamento,
infelizmente, redução de pessoas, infelizmente, o prolabore do dono reduziu, e até o meu honorário, eu tive que dar um desconto para essa empresa. Tive não, né? O empresário pediu, perguntou se eu podia fazer alguma coisa, eu preferi dar um desconto do que perder minha consultoria, né? E este mês, inclusive, volta já, voltou, né, ao honorário normal, eu dei o desconto durante todos esses meses, né? Renegociamos com comissão, renegociamos com os prestadores de serviços, os fornecedores, né? Aluguel. Então, tivemos um impacto violento, mas tivemos uma ação imediata. Tivemos uma ação imediata. Cancelamos os pedidos imediatamente, renegociamos, né? Fizemos as demissões de imediato, que tínhamos que fazer, com dor no coração. Então, tivemos um impacto, mas não sentamos e choramos. Sentamos e choramos uma noite. No outro dia, muito trabalho, mas muito trabalho. Eu contei, acho que foram 47 dias de trabalho ininterruptos da minha consultoria. Não parei um dia, porque as empresas precisavam de estratégias, elas precisavam de soluções a todo momento, e toda hora chegava uma notícia diferente. Vai fechar, vai abrir, fechou, abriu, isso pode, isso não pode. Investimento, luva, máscara, álcool gel, despesas de segurança, lojas que tivemos que tirar o estoque com medo de sermos roubados na noite, problema de segurança nesse país. Mas esse foi o problema do. Então, um impacto violento, mas eu sempre digo, qual foi a ação? Né? Eu sempre dizia para o empresário, força. Tem um empresário que fala para mim, você é um entusiasta, não é? Se o consultor não tiver fé e esperança, quem vai ter? Então, nós temos que fazer planos, estratégias, envolvemos funcionários, gerentes. Infelizmente, algumas pessoas tiveram que deixar a empresa. Então, impacto, de outro lado, gestão. A importância do administrador, você que me ouve essa noite, na construção de um país, de uma economia de um país, quanto isso é importante, né? Eu sou um apaixonado por gestão. E por que sou apaixonado por gestão? Porque é a gestão que vai gerar empregos, que vai desenvolver esse país, que vamos ter um comércio forte, vamos ter um varejo fortíssimo, vamos ter uma indústria forte, uma prestação de serviço forte, né? Eu já estou indo para finalizar, né, a minha palestra, e fiz questão de falar um pouquinho sobre o posicionamento das marcas, mostraram que seguem seus propósitos, né, as marcas, pensando não só na sua saúde financeira, mas também no bem-estar de seus funcionários e no respeito ao consumidor, ajudando a conscientização em relação à população, a importância da prevenção à Covid-19. Então, foi um momento importante também para as marcas se posicionarem, mostraram para que elas vieram, né? Mostrar, né, o quanto elas puderam contribuir neste momento de pandemia. Então, eu gosto de dizer que os impactos da pandemia impactou, né, e nós observarmos qual marca, né, se posicionou. Tá? Ainda esses dias, um empresário me mandou aqui um WhatsApp dizendo que a pandemia, a Covid-19, foi feita em laboratório, isso foi uma conspiração lá dos chineses, e uma história assim, dá um filme, né? E ele fala, qual a tua opinião? Eu falei, é muito cedo para emitir uma opinião. Muito cuidado em divulgar isso, sabe? Nós temos que ser sérios em relação à pandemia. Não se tem certeza, não se divulga, não manda para frente. Toma cuidado de adotar agora uma medida política, né? Se é esse ou se é aquele. Vamos preservar as empresas, os empregos, não vamos aproveitar este momento tão difícil. Por que eu estou falando isso? Falando com um gestor. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, se foi feito em laboratório, se não foi, se foi uma conspiração, se está por trás o A, o B, a direita ou a esquerda, amigo, a pandemia existe, o Covid-19 é perigoso. Tá? Eu tenho 50 anos, eu morri de medo, tá? Pedi a oração da minha família inteira, né? Teve um impacto na economia, não é brincadeira esse. Aí ele me olhou e ainda falou, você pegou? Eu falei, peguei. Tá? Foi bravo, tomei toda a medicação, os médicos lá indicaram, fui em 3 médicos, tenho problema no pulmão até hoje. Então, vamos fortalecer o momento da economia, não vamos ficar
sabe, com piadinhas, com momentos. Isso não é para gestor. O impacto da pandemia já é violento. Não é hora da gente ficar querendo achar o culpado, se veio do país A ou B, se foi para vender máscara, vender equipamento. Eu acho que isso é muito pequeno nesse momento. Na hora certa, nós vamos ter uma informação, nós vamos poder deduzir, estudar, mas que ele existe, ele existe. Vamos trabalhar agora, né? É esse o posicionamento que eu vejo de um gestor neste momento, né? É importante saber, é importante entender, mas que é real, é fato, né? Ainda existe, estamos vivendo, não sabemos até quando. Ainda esses dias alguém me falou, bastou a eleição, vai fechar tudo. Sabe, espero que não. Não acredito que vai chegar nesse nível de imprudência ou de irresponsabilidade dos nossos políticos em terem feito algo só para votar. Então, o momento do gestor é importante. Você que me ouve, que é um gestor, que está se formando um gestor, que futuramente vai administrar um negócio, pequeno, médio ou grande, eu costumo dizer que você está no país certo, na hora certa, na cidade certa, porque trabalho não pode faltar para nós, administradores, né? Só para ir finalizando, então, né? Impactos de transformação muitos desses impactos já comentei, a forma de vender, a abertura do e-commerce, o que teve de empresas que foi para o e-commerce, vendas digitais, das empresas que eu trabalho, a maioria que não estavam, fomos para os marketplaces, né? É uma grande oportunidade de negócios, mas impactos, então, de alto endividamento, desespero do empreendedor, como eu já falei, demissões, né? Infelizmente, né? Fechamento de empresas e outros impactos aí que eu comentei e outros que eu acabei não comentando, mas o meu foco nessa noite era falar um pouco dos impactos da pandemia na gestão do varejo em pequenas e médias empresas, né? Eu sou um apaixonado por varejo também, minha especialidade é o varejo hoje, né? Não sou um treinador de vendas, sou um gestor de lojas, né? De indústria também, trabalho com indústria, mas o meu foco é o varejo e cada vez mais o varejo. Tá? Professor Renato, que me ouve, junto com os demais alunos, estou assim finalizando. Eu acabei não marcando o tempo correto aqui, mas eu acho que um pouquinho antes. Então, já quero abrir aí para a participação dos nossos queridos e queridos alunos aí, os demais professores, ou quem nos ouve aqui nessa noite. Fico à disposição, espero poder responder as perguntas, e o que eu não responder, buscarei respostas, e espero poder ter contribuído. Aos meus ouvintes, quando vierem a Araçatuba, me chamem aí no WhatsApp, será um prazer recebê-los aqui em nosso escritório, tomar um café aqui com a gente, falar um pouco sobre varejo, sobre gestão, sobre negócios, né? Vou estar sempre à disposição. Para quem quiser ouvir alguns vídeos, irei postar mais ou menos 10 vídeos nos próximos dias. Me encontrem lá nas redes sociais. Será um prazer ter vocês todos aí como amigos lá e contribuintes aí no mundo da gestão. Meu muito obrigado e passo a palavra aí ao professor e fico à disposição de vocês. Muito bem, muito obrigado, professor Cláudio César. Excelente palestra e tenho certeza que excelente oportunidade para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos alunos e demais professores presentes tivessem aí um momento como diz a Giovana aqui agora no chat, enriquecedor do nosso conhecimento, da nossa percepção de negócio, da nossa percepção de gestão, extremamente importante, principalmente nos dias atuais, em que passamos aí por essa dificuldade com a pandemia. Eu separei algumas perguntas, professor, e eu vou retransmitir para que você possa respondê-las. Ok. A Giovana perguntou o que precisamos fazer para trilhar uma carreira de consultor? Muito bem, eu gosto dessa pergunta, mesmo, sabe? Adoro essa pergunta porque eu sou apaixonado por consultoria, né? Então, eu vou falar rapidamente. Eu me espelhei numa empresa de consultoria, que foi do Vicente Falcone, e quando ele dava consultoria para uma grande empresa que eu trabalhei, eu falava, eu quero ser um desses consultores um dia. E um dia eu contei para um professor de administração.
Eu demorei para terminar meu curso de administração, fui me formar com 33 anos de idade, e uma história bacana, um dia eu posso contar, mas e o meu professor era um professor que eu tinha ele como mestre ali, e ele me deu muitas dicas. Então, o mesmo quero fazer. Espero encontrá-los um dia aí no mundo da consultoria, tá? Em qualquer aeroporto desse mundo, dizendo, estou indo visitar uma empresa em Nova York, estou indo visitar uma empresa no México, não importa onde, tá? Basta estudar. Primeiramente é estudar muito, Giovana, mas muito mesmo. Tá? Eu realmente, e já fica aqui o meu convite para você que fez aí a primeira pergunta, e também 1 hora de consultoria aqui na minha empresa para dar uma dica para você. Só vou poder pagar isso o ano que vem. Esse ano eu não tenho mais agenda até o 26 de janeiro, minha agenda está lotada. Então, a partir de fevereiro do ano que vem, se assim você aceitar, você tem 1 hora comigo aqui no meu escritório para me aconselhar você, tá bom? Mas deixa eu responder. Com Primeiramente, certeza. estudar. Telefone. Desculpa, acabei não ouvindo aqui. Com certeza, professor. Vou até salvar o seu telefone, porque ano que vem eu Pode vou... salvar, tá? Será um prazer recebê-la aqui. Então, deixa eu falar. Primeiro, estudar muito, né? Se você quer se tornar uma consultora, 7, eu digo que é para passar e está na média. Em média, para mim, não serve. Bom aluno, ele tira 10, né? Então, assim, se você pensa em ser consultora, não me tire 9,5 mais. Depois eu vou perguntar aos professores, que eu tenho muitos amigos aí, viu? Somente 10. Senão não está apto a ser consultor. Tenta trilhar uma carreira primeiro em algumas empresas, não tenta ir direto para a consultoria, não, e se for, tenta trabalhar pelo menos em algum segmento, seria importante passar pelo varejo, pela indústria, pela prestação de serviço. Eu acho bacana quando você caminha para a consultoria, mas antes teve uma pequena experiência, por menor que ela seja, se você puder, então, agora, durante o curso, muitas vezes pagar um preço, ter um salário bom, mas muda de empresa, 1 ano em cada empresa, 2 anos, e depois de formada, se puder ainda trabalhar numa grande, média empresa, pelo menos nos 3 segmentos. E você já vai definindo qual segmento você vai atuar, tá? Então, é isso, estudar muito, né? Eu acabei de aprovar aqui, segunda-feira, 10 horas da manhã, feriado, irei trabalhar, infelizmente, estou com muito trabalho para poder tirar férias. Um ex-aluno vem aqui, se aprovar, vai ser o meu consultor júnior. É um ex-aluno meu, ele foi gerente de um banco e resolveu para o mundo da consultoria. E ele está há 3 meses conversando comigo e serve para você. Ele está fazendo um curso, inclusive, de pós-graduação em consultoria, que nem eu conhecia. Adorei a grade, ele é muito estudioso, ele passou em todos os testes aqui, inclusive o último teste psicológico agora, ele passou. Se terça-feira a nossa conversa for boa, segunda-feira, na terça ele começa aqui no meu escritório como consultor júnior e ele é um ex-aluno meu, sabe? Mas é um ex-aluno exemplar, né? Então, estudar bastante, passar aí por vários segmentos, ler muito no seu Facebook, ainda hoje, se já não tem, por favor, comece a seguir a Exame, Jornal Valor Econômico, Veja, Folha, não importa se gosta ou não, o que acha da imprensa, lá tem notícia boa, assinar alguns livros, revistas, precisa ler, precisa gostar de economia, gostar de finanças, entender um pouquinho da área de produção. Depois a gente pode falar um pouco mais para poder abrir para mais perguntas. Muito feliz em saber que tem um aluno aí interessado pela carreira de consultor. Sucesso para você, tá? E depois eu vou te indicar alguns livros também. Pode me chamar aí no WhatsApp, no e-mail, tá? Eu demoro, às vezes, um pouquinho ali para responder, até 48 horas, né? Quando não são os clientes aqui do escritório, mas respondo, tá bom? Prazer. Obrigada, professor. À vontade aí. Muito bom, muito bom. Só reforçando, a Giovana é uma das nossas melhores alunas, assim como outros alunos que estão presentes aqui na sala, são alunos nota 10. Né? Que ótimo, professor. Fico feliz. Parabéns. Vamos lá. Uma outra pergunta que temos aqui, pergunta do Antônio Sérgio. Quais são os desafios que as empresas varejistas afetadas diretamente pela pandemia deverão fazer para superar esta crise? Tá. Eu acho que o grande desafio agora é superar e passar pela crise. O grande desafio que eu vejo hoje não é a lucratividade, não é vender mais,
não é buscar novos clientes. Eu acho que o grande desafio nesse momento é sobrevivência, é sobreviver, né? É conseguir passar a pandemia, né? Então, o desafio agora é conseguir desovar estoque, é manter as pessoas, é renegociar a dívida para sobreviver nesse momento agora, e é possível sobreviver, é estratégia a todo momento. Então, o grande desafio hoje é caixa, é conseguir estar vivo, respirando. O desafio é esse, com muita gestão, olhar muito o seu estoque, o que é possível fazer. Eu dou um exemplo aqui de uma empresa que eu fiz um projeto aqui, nós estamos, eu vou chamar a palavra queimando estoque, fazendo caixa. Nós vamos perder 70 mil reais em valor, mas vamos fazer caixa para poder chegar até o carnaval. Então, é triste, dói, mas nós vamos sobreviver. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de muitas oportunidades, mas muitas oportunidades mesmo, mas para quem está focado, realmente focado no negócio, tá? Então, é esse que eu vejo nesse momento para o varejo. Não está fácil, mas é possível, né? Com algumas exceções, sempre, né? Ok? Obrigado pela resposta, professor. Atendeu? Tudo bem? Sim. Muito bem. Vamos seguir aqui para a próxima pergunta. O Michel Ramos, ele pergunta, na percepção contábil, pode ser que a empresa esteja bem, mas na percepção financeira é um fracasso. Percebe-se muito isso no varejo? Muito, muito. Até me desculpa os contadores aí, eu tenho muitos amigos contadores, professores e tudo mais, mas infelizmente, uma grande maioria do varejo é muito mal atendida pelo escritório de contabilidade. Eu tive uma empresa aqui outro dia, e o empresário ele fatura na faixa de 200 mil reais, e ele estava todo bravo com o escritório de contabilidade, porque ele não entende o DRE, não entende a contabilidade, e as informações são ruins. Aí eu perguntei para ele, quanto você paga para o escritório? Ele falou, 370 reais. Eu falei, meu amigo, se você quiser comer uma pizza por 11 reais, você já sabe a pizza que você vai receber em casa. Ele falou assim, mas ele se propôs. Eu falei, meu amigo, não tem milagre. Se você quiser uma consultoria por 500 reais, você já sabe que você vai receber. Não tem milagre. Então, assim, não existe milagre. Né? Você quer comprar um jeans por 22 reais? Tem. Você tem um jeans por 280 reais. Agora, você tem uma empresa, você paga para o teu contador. Qual é o nome do teu contador? Qual a última vez que ele olhou nos teus olhos? Onde fica o escritório dele? Você se propôs a ir lá, eu falar para ele que você quer consultoria de verdade, ele vai te cobrar 2 mil reais, 1.500 reais. Agora, você me fatura 200 mil reais, quer pagar 400 conto. Então, peraí, volta lá no teu contador, aí nem eu vou te ensinar nada por um valor desse. Tem jeito. Quantas empresas ele tem? 300, 400? Qual a atenção que ele te dá? Qual é a equipe dele? Você já entrou lá dentro, perguntou para ele, quantos contadores tem lá dentro, além dele? Você procurou saber? Bem, então acho que você tem a resposta, né? Vamos lá. A contabilidade não é algo simples, é algo que tem uma certa complexidade. Os relatórios contábeis exigem que a gente tenha uma certa atenção, uma dedicação em aprender. A maioria dos varejistas não quer aprender. Então, eu penso que os relatórios contábeis poderiam ser melhores apresentados, sabe? Uma apresentação melhor, falar um pouquinho mais a nossa linguagem de administrador, tá? Eu transformo eles em linguagem gerencial, até pelo formato já, sabe? Mas é possível entender. Eu gosto muito dos relatórios gerenciais, mas me baseio nos relatórios contábeis, né? Então, um grande problema é esse. Varejista, no modo geral, não gosta de ler nada, não gosta de ler relatório, ele gosta de vender e comprar. Então, ele precisa de um bom contador. Então, muito cuidado na hora de escolha um bom contador, né? E, se for o caso, pega uma boa consultoria. Fica o meu endereço aí no final, hein? Muito bem, muito bem. Obrigado pela resposta. Ok. Mais uma pergunta. A Giovana fez uma segunda pergunta. Ela pergunta se em algum momento da sua carreira já teve alguma consultoria que não deu certo, que não foi para frente e que a melhor decisão foi o fechamento da empresa. Infelizmente, Giovana, eu já tive esse problema aqui no escritório, sim. Tá? Vou ser muito sincero contigo. Estou tentando até me lembrar aqui nos últimos 5 anos. Tive aqui 2 casos, sim, de empresas que, infelizmente, não continuaram. Foram mais de 130 empresas consultadas, tá? E tive, sim, infelizmente, nós, consultores, vamos passar por isso. Importante, Giovanni, entender uma coisa, né?
não tirando aqui nenhuma responsabilidade. A decisão nunca é minha. Tá? Tem pessoas que me contratam, querem que eu demita. Não, eu não sou gerente. A decisão é do empresário. Nós mostramos caminhos. Eu não escolho a empresa para trabalhar. Bateu aqui no escritório, eu posso pegar, eu pego. Eu preciso trabalhar. Mas, infelizmente, quem toma a decisão é o escritório. É o escritório. Por isso, eu pergunto para o empresário, o que você quer de uma consultoria? Você quer realmente uma consultoria ou você quer continuar fazendo do mesmo jeito? Então, a decisão é deles e, muitas vezes, as decisões, eles não seguem as orientações de gestão e acabam tendo problemas gravíssimos, até mesmo esse que é da sua pergunta. Já tive, sim, tá? E na minha história de consultoria, também eu tive 2 empresas que eu abandonei até hoje. Por quê? Porque eu descobri que elas estavam indo para caminhos imorais que não faziam parte da minha vida e uma hora manchar a minha carreira. Então, teve 2 empresas somente na minha carreira, muitos anos atrás, que eu abortei o projeto, que eu entreguei. O empresário pode gritar comigo, ele pode ficar bravo, sempre sou muito boicotado pelas equipes quando eu chego nas empresas. A gente tem que ter muita firmeza, mas eu não abandono o projeto. Esses 2 foi porque a empresa estava indo para caminhos que não valem a pena e o sucesso não vem por ali. Então, eu abandonei. Agora, de empresas que realmente finalizaram, né? Eu tive aí 2 casos. Eu tive um caso muito, muito diferente. Eu tive uma empresa que finalizou, eu estava lá, muito triste, choro, tenho muita emoção com os negócios. A gente fica amigo dos empresários, viu? E essa empresa fechou. Meses depois, ele me ligou. E aí eu fiquei surpreso. Ele falou: olha, eu queria que você viesse da consultoria para a minha esposa no restaurante dela. Aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, muito feliz, porque você acaba deduzindo. Ele não guardou nenhum mal, ele entendeu que não foi o consultor. Aí nós fui para a empresa da esposa dele, fiquei 2 anos, e hoje ela está montando uma franquia com a empresa. Eu almoço lá, somos amigos, e é muito bacana, né? Respondendo a todos que me ouvem aí, e a Giovana que perguntou, a gente fica muito amigo dos consultores. A minha filha é psicóloga, e ela trabalha aqui meio período comigo, e meio período ela tem uma clínica, né? E ela sempre fala, pai, você tinha que fazer psicologia. A gente acaba entrando na psicologia, entrando no mundo ali dos empresários, mas é fantástico, sabe? É vibrante, né? Legal. Muito bom, Vamos muito lá. bom. Temos mais uma pergunta. A Isabelle pergunta se você acredita que futuramente, diante de tudo que passamos, as pequenas empresas terão uma outra visão pelas consequências da pandemia. Acredito. Eu nunca conversei com tanta gente que está à procura de conhecimento na área de varejo. É incrível o que está acontecendo. Incrível, incrível, incrível. O meu escritório de consultoria hoje, eu estou com uma demanda de 150%. Eu nunca tive essa demanda aqui, confesso a vocês. Eu nunca tive tantas empresas me procurando. Eu estou com uma lista de empresas aqui que eu não consigo pegar. Acabei de falar que eu estou com a minha agenda cheia até 26 de janeiro. Eu não tenho um momento ali nem para cortar o meu cabelo. Vou ter que cortar de sábado. Lotado. Meus amigos que prestam serviço. Porque muita gente querendo conhecimento, querendo transformação. Está sendo muito legal esse momento nesse sentido. Eu acho que vem coisa boa aí para o Brasil. Infelizmente, esse momento vai, infelizmente pelo momento, mas nós vamos aí amadurecer muito em termos de gestão. Eu acredito em uma retomada muito boa, os empresários vão aprender. Nunca se teve tantas palestras, tantas pessoas falando aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, falando sobre gestão. Eu sigo alguns economistas, até vou citar já aqui, para quem pretende a carreira aí, siga lá o Ricardo Amorim, eu gosto de seguir ele sempre traz informação de economia, me ajuda muito aqui no meu escritório, mas eu acho que nós vamos viver um momento da administração. Chegou a nossa vez no Brasil, para todos que me ouvem aqui, vai ter muito trabalho para a gente reconstruir esse país, tá? E temos notícias boas, né? O juro se mantendo baixo, o governo aí, os bancos liberando crédito. Então, vem muita oportunidade para o ano que vem, para quem
for sério. Tem um livro aqui no meu escritório, que é um livro de um sujeito que se chama Marujo, né? Ele foi meu consultor agora esses dias. Ele é um cara formado na Disney, e ele fala sobre excelência. O problema do varejo hoje, gravíssimo, e é excelência, né? É grave o problema de atendimento, de vendas, de postura. Então, só para contar um caso rápido, eu tenho mais uns minutinhos, professor? Perfeitamente, pode falar. Eu fui fazer uma visita agora numa rede de lojas que eu atendo, e eu fui, assim, aqui eu estou de farda, eu costumo dizer que isso aqui é farda, eu gosto mesmo de uma camiseta, né, um jeans. E eu fui de jeans, camiseta, e fui com o empresário, e algumas lojas não me conheciam. Então, eu tirei meu óculos, coloquei uma camiseta, um jeans muito parecido lá, e eu fui fazer cliente oculto. Aí eu entrei na loja, na minha loja, e entrei. Para minha surpresa, infelizmente, eu tive 3, 5, 7, só tive um 9, né? Tanto é que eu estou atrás aqui agora, estou tentando contratar um cara que se chama Thiago Conser, ver se eu consigo trazer ele. Ele é caríssimo, mas eu preciso de um cara para ajudar essa empresa que não sou eu, na área de vendas. E aí eu tive atendimentos horríveis, péssimos. E aí eu disse ainda para o empresário, o problema não é a loja, o problema é nós dois. Ele falou, não, é a menina. Eu falei, não, não é a menina, é nós dois. Nós não sabemos treinar, nós não estamos capacitando. Olha o que a menina fez. Aí ele, não vai mandar ninguém embora, você fica quieto, eu vou dar um treinamento agora para ela. Aí eu dei o treinamento. Então eu entrei na loja, ela perguntou o que eu queria, eu peguei lá a roupa que eu queria, fui no provador e depois do provador eu fui pagar. Ela não me ofereceu nada. O ticket médio dela poderia ser o triplo. Né? E quando eu saí do provador, eu tentei chamá-la. Ela estava conversando, então eu não era ninguém. Ninguém me homenageou. Ninguém andou comigo. Aqui no meu escritório, quando você vier aqui, Giovana, depois você pode contar. Todo mundo que vem aqui, eu vou até o elevador com a pessoa. Ninguém sai do meu escritório sem ir até o elevador. Hoje aqui, uma funcionária minha que não levantou para um cliente, eu chamei atenção. Sabe como eu chamei? Eu sentei e mostrei para ela como que se fala com uma pessoa. Você não fala com uma pessoa sentada, você fala com uma pessoa em pé. Quando alguém chega na sua casa, você levanta do sofá. E aqui é mais do que tua casa, é aqui que te dá o sofá. Mas numa boa. Mandei embora, não, só treinei. Então, eu vou com todos os meus clientes até o elevador. E eu compro R$300 numa loja, o vendedor não vai comigo até a porta, não me serve um copo d'água, não me serve um café, e quer me vender R$1.000. Então, é Covid, é pandemia ou é gestão? Né? Então, esse exemplo que eu tive, eu estou corrigindo as minhas lojas, minhas, porque todas as empresas que eu trabalho, eu falo que é minhas. Né? Estou corrigindo, porque o nosso problema é seríssimo, nós não temos excelência, não tem padrão, né? Então, estou aí falando todas as oportunidades que nós temos como consultor. Então, eu digo sempre, para de jogar a culpa no governo, para de jogar a culpa no Dória, no Bolsonaro, no prefeito. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar sério, tá? Bacana? Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer o professor Cláudio, Obrigado. foi extremamente importante e enriquecedor para todos nós. Em nome do professor Silvio, que infelizmente não pôde estar presente por estar em aula, em nome da reitoria da Unilins, eu agradeço a gentileza do comparecimento para a sua palestra importante para o nosso evento, o nosso Connect, que é um evento tão tradicional e tão rico aqui na nossa instituição. Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar a todos os alunos que eu já coloquei no chat o link do formulário que vocês deverão responder, tá? Para a presença e para os demais procedimentos, conforme o professor Silvio já havia orientado. E agradeço também a participação e a presença de todos vocês, né, que estiveram aqui durante essa palestra. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Professor, coloca pra gente o seu telefone, não deu tempo de anotar aquela página que tem no telefone, Facebook. No Facebook tem 2 milhões. Pode colocar no chat. Professor. No chat também, pode ser. Tá bom, já estou colocando. Aí, no canal dele, sabe? Ele tem mais de 10 milhões de inscritos em 500 mil por mês. Ok? Ok? Já está aí no Muito chat, bem, tá? muito bem. Já está no chat. Lembrando que a palestra vai ficar depois gravada para os alunos que estiveram aqui presentes para
quiserem rever, né, tirar alguma dúvida, né, assistir novamente, tem essa oportunidade, tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.